Você vem fazendo várias tarefas e percebe que não desenvolve o seu foco em cima disso? Bom, essa pode ser uma ação do inquieto e eu vou falar sobre esse sabotador mental nesse vídeo. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar sobre um sabotador mental chamado o inquieto. Ele está relacionado ao quê? Você já andou percebendo se no seu dia a dia você começa a fazer várias atividades simultaneamente, só que isso é uma forma de você se sabotar e não desenvolver o seu foco em algo? Bom, o inquieto, ele tem uma raiz, ele tem um fundamento de onde ele vai surgir, né? Como ele vai operar com você. Essa ideia da gente fazer várias atividades, multitarefas, né, como se isso fosse algo que melhorasse a nossa produção e garantisse que a gente realizasse mais atividades, acaba sendo uma ilusão. Por quê? Porque isso já é comprovado, a gente entende que se você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nada bem feito. Tem vídeos brincando, né, GIFs falando sobre isso, que justamente trata essa situação. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, quem quer fazer muito, às vezes ter muitas atividades ao longo do dia, como que você consegue fazer tudo isso? Eu faço tudo mal feito. E essa é a verdade. Se você não desenvolve o seu foco, você já está perdendo o primeiro ponto de você conseguir construir, ter uma construção, fazer algo com muita qualidade, porque você perde na sua atenção. Então, o primeiro ponto é, o inquieto ele não vai te deixar desenvolver o foco. E onde está o objetivo dele? É aquela ideia, né, aquela percepção que se você começar a fazer várias coisas, se você aproveitar ao máximo o seu dia realizando várias tarefas, fazendo várias coisas, você vai ter mais de desenvolvimento, você vai aproveitar mais da vida, você vai viver intensamente. E isso não acontece. O que acontece? O inquieto, na verdade, ele vai fazer que a pessoa não consiga se fixar em algo. Então, para ela, estar em uma única atividade é muito difícil. Se você percebe isso, às vezes você tá lá no seu computador fazendo um trabalho, aí do nada seu telefone toca, aí você vai lá ver, aí você começa a mexer na rede social, aí você tá respondendo pessoas e também tá respondendo e-mail e tá mexendo no seu computador. Tudo isso vai atrapalhar o que você está fazendo. Então, essa questão do inquieto estar tentando fazer você viver mais coisas acaba atrapalhando a sua produtividade. O que ele vai querer, né, com isso tudo? É uma forma de autossabotagem. A gente não pode esquecer que não existe um fundamento positivo sobre isso. Pensar que, não, mas se eu conseguir desenvolver multifocos, eu vou ser melhor. Não, você não alcança essa ideia de multifocos. Você precisa de desenvolver foco. E foco é você gerar atenção em uma coisa só. Você não vai viver muitas coisas, porque o inquieto, ele vai te colocar para começar algo, aí você vai, dependendo, enjoar daquilo, vai se dispersar daquilo, você vai querer desenvolver outra coisa. Nisso, acaba sendo até em atividades ou em construções a longo prazo. As pessoas que elas acabam caindo nesse sabotador, ela tem uma tendência a sair largando atividades, sair largando objetivos no meio do caminho, porque rapidinho ela já começa a se enjoar daquilo, vai acabar enjoando daquela situação, vai acabar dispersando daquela situação ou se desmotivando. Aí nisso ela vai trocar. A pessoa que ela opera sobre o sabotador inquieto, ela acaba sendo às vezes muito superficial ou então dentro da própria construção, da própria vida dela, dá para perceber essa dispersão, essa falta de foco e de profundidade. Quer ver um exemplo? Às vezes dentro de uma questão profissional, quando a gente começa a se focar em vários cursos, várias especializações, tem gente que fala, eu faço 3 especializações ao mesmo tempo, estou fazendo 3 cursos ao mesmo tempo, e daí quando você vai perceber, você fala, tá, mas o que você está colocando em prática? O que você está desenvolvendo conhecimento com profundidade? E quando a gente vai ver essa profundidade, falta. Qual que é a raiz dessa situação? Por que o inquieto ele aparece? São aquelas pessoas que às vezes vieram de uma criação muito agitada.
Pessoas que, dependendo de uma certa idade, quando a criança ela precisa, né? A criança ela já é muito energética e às vezes ela precisa de ter uns momentos um pouco mais de descanso, respeitar esse descanso, respeitar, criar um ambiente um pouquinho mais harmônico, um pouquinho mais tranquilo, e não tem isso. Então são crianças às vezes que elas estão sendo sempre estimuladas, isso acaba criando assim essa intensidade, essa percepção de intensidade nas atividades, e isso dificulta para ela conseguir descansar, que é um dos problemas também do inquieto. O inquieto, ele tem uma grande indisciplina mental, e isso gera todo o prejuízo dentro da ação dele. As pessoas que trabalham, né, que acabam vivenciando muito essa perspectiva de viver intensamente, fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas são pouco produtivas, elas são às vezes muito superficiais e provavelmente elas não vão construir algo com excelência, né? A gente nunca chega num ponto real de excelência, mas elas não vão chegar provavelmente a se aprofundar em algo, e principalmente relacionado à carreira, elas não vão ter um aspecto de conhecimento, de especialização. É aquele cara que é o generalista, ele sabe de muita coisa, mas ele não fala de nada em profundidade, até mesmo de assuntos, de experiências de vida, de construção de vida. Em outros setores, às vezes dentro da questão de relacionamento, aquela pessoa que passa por vários relacionamentos porque ela não consegue se fixar em um. Ela já teve uma história, vários tipos de relação, mas ela não consegue construir e desenvolver esse aspecto. Então o inquieto, ele prejudica muito sobre isso. Vai ser num aspecto a longo prazo que você percebe. Vai ser pessoas que você percebe que elas não têm determinada paciência, elas não têm disciplina, elas não vão ter foco. E isso acaba sendo muito complicado. O inquieto, ele transparece uma imaturidade. Se você pensar, né, uma pessoa com mais maturidade, com mais idade, ela tende a ter mais conhecimentos, ela tende a ter mais domínio de situações, e o inquieto, ele é muito superficial, ele é aquela pessoa que fica sempre jogando no raso. Tá, e qual que é a diferença? Você já falou do sabotador também, que é o hiperrealizador, que ele também é um cara que tá sempre em tarefas. Existe diferença entre os dois? Existe. Se você tá passando por situações que você vê que você não consegue parar, como que você vai distinguir se você tá trabalhando dentro de um aspecto de hiperrealizador ou do inquieto? O hiperrealizador, ele vai fazer várias tarefas. Só que ele faz uma tarefa, terminou aquela, ele vai pra próxima, ele vai pra outra e ele não para. O inquieto não. Ele tem essa tendência, ou ele vai deixando as coisas no meio do caminho, ou ele vai querer fazer tudo simultaneamente e vai se atropelar em tudo. Então, esse sabotador, ele vai sempre deixar você fazer mal feito, sem profundidade, sem desenvolver o conhecimento. Consequentemente a isso, consequentemente, você não vai desenvolver a sua segurança naquilo que você está fazendo. É essa questão da autossabotagem do inquieto. Bom, e como que as terapias naturais, elas podem auxiliar dentro desse processo? A gente tem alguns florais que aí são florais distintos do que a gente já vem falando, que eles combinam muito com essa personalidade. Você pode trabalhar com empatins, que é um floral que fala sobre a falta de paciência, né? Muitas pessoas trabalham com empatins com a questão da ansiedade, só que a ansiedade do empatins é porque a pessoa é extremamente acelerada com ela. Tá? Então, como ela sempre tá se sentindo que as coisas precisam de ser rápidas, tudo na vida dela tem que ser rápido, as outras pessoas são muito lentas, o empatins cabe muito bem para desacelerar esse inquieto. Outro floral que também é bacana é o agrimony, que é o floral que a gente fala, né, dos escapistas. Por quê? Porque as pessoas que elas trabalham no aspecto do inquieto, elas vão ter essa questão de, se eu tô fazendo uma coisa e aquilo, ou tá ficando muito difícil, tá ficando muito profundo, já enjoei, ela vai querer mudar. Então, na hora da dificuldade, na hora que chega num aspecto de desenvolvimento realmente, de confronto consigo, ele vai largar. Então, o agrimony, ele vai trazer essa perspectiva de você confrontar essas situações. Não desiste, continua. Assim como o gentian, que é um outro floral que trabalha dentro desse aspecto. Ele trabalha a questão das pessoas que desistem com facilidade.
O Agrimony, eles são pessoas que meio que só querem viver no que é bom. Então, se ficar muito pesado, se ficar muito ruim, ele pula para outra coisa. O Gentian vão ser pessoas que deu dificuldade, ele vai falar, não, isso daqui não é para mim, ele já vai se desmotivar, vai começar a trazer desculpa, uma forma dele tentar deixar de fazer aquilo. Então, também é um floral que combina muito com a personalidade do inquieto. E dentro da aromaterapia? Na aromaterapia, o óleo essencial de lavanda é maravilhoso para trabalhar essa situação, porque vai dar uma tranquilidade, vai colocar a pessoa no eixo, vai fazer ela entender que, peraí, você precisa se acalmar, você precisa fazer uma coisa de cada vez, você precisa de se empenhar naquilo, então tenha tranquilidade para colocar em prática as suas ações, os seus objetivos. Outro óleo essencial bacana é o vetiver, que ele é uma raiz, então ele vai trabalhar essa ideia de você ancorar a sua mente, você trazer os seus objetivos para a realidade. Então você trabalha mais no momento presente, você tem mais passividade para você construir as suas coisas, mais tranquilidade, mais pé no chão, que também falta na perspectiva do inquieto. E para finalizar, o óleo essencial de capim-limão também é muito bacana dentro desse aspecto, porque ele ajuda na questão do foco, trabalhando na organização mental. O inquieto, ele tem uma mente acelerada, ele quer estímulos. A vontade dele é tentar buscar de uma forma de viver várias experiências, de ficar sempre naquela intensidade emocional, que a vida seja intensa e tenha mais sentido. Então, o capim-limão é ótimo para isso. Você cria uma certa plenitude, uma certa harmonia dentro de você com aquilo que você está vivendo. Você não precisa ficar com aquela montanha russa emocional que você está sempre buscando aquela intensidade emocional para se sentir vivo, que é perfeito também para esse aspecto de sabotador. Bom, agora eu quero saber se você percebe dentro do seu cotidiano, se as suas ações, elas estão, num certo aspecto, agitadas, inquietas, se ele pode estar operando, fazendo você desviar o seu foco e não construir realmente seus próprios objetivos. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.